chegasse este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal. É que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação. E seguro durmo sem perturbação. Vou ler o texto de hoje, que acho que você já conhece, mas eu vou reler assim mesmo, e depois nós vamos fazer os destaques e os comentários para esse texto e vamos citar as fontes para que os irmãos possam também, se desejarem, continuar os seus estudos e se aprofundarem. Gênesis 2, de 4 a 17. Esta é a Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. Também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então
formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, boas para o alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, que é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O segundo chama-se... O ouro dessa terra é bom, e também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Guion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu reli o texto para você guardar, estou lendo aqui a versão de Almeida, mas nós vamos comparar esta versão com outras versões e vamos começar a discussão dos temas de hoje, que eu estou aqui correndo um pouquinho para poder dar tempo, né? Mas se você quiser fazer suas observações, pedidos de oração, fazer a sua saudação, faça como os irmãos que estão chegando. Bem-vinda, Rô Alves, bem-vinda, Rita, Maria, bem-vinda, Maria Luísa, Deus abençoe cada irmão e irmã. Nós já oramos aqui pelo Cláudio, já oramos pelos irmãos e irmãs, mas se tiver mais algum motivo de oração, acrescente. Saudamos também a Marcela, lá em Portugal, saudamos os irmãos que nos acompanham aí do outro lado do mundo, uma saudação especial de um bom dia para o povo lá de Timor-Leste, Singapura, Sydney, Osaka e Tóquio, e que Deus nos guarde e abençoe cada dia. Osaka e Tóquio, quase que eu falei tudo junto numa palavra só. Deus abençoe também aqui os nossos irmãos que nos acompanham de Moçambique, Angola, Cabo Verde, Portugal, e que nos acompanham das Américas, de todo o Brasil. Nós vamos fazer os nossos comentários de hoje, falando hoje sobre a alma vivente, a árvore da vida e a morte. São os temas que nós estamos tratando aqui. Para entender o último, certamente morrerás, precisamos entender os primeiros, é entender o que significa essa árvore da vida e o que significa essa alma vivente. Vamos começar com a alma. E a alma, ali Maria Luísa está se juntando aos outros que estão aí muito gripados. Olha, tem uma gripe forte aí que está derrubando muita gente, levando muitas internações por síndrome aguda respiratória grave. Vacine-se se você ainda não se vacinou. Se já está vacinado, aguarde em oração, porque a gripe vem e passa por todos nós. Vamos começar falando da alma. Alma. Pode colocar os seus motivos de oração. No final a gente fala de todos os motivos de oração. Se der tempo a gente faz um último cântico e a gente caminha juntos. Podemos caminhar juntos? Vamos falar de alma. Bom, existem 5 posições a respeito da alma na discussão que aparece na história da filosofia e da teologia. A gente vai fazer aqui o levantamento dessas 5 posições, explicar por que e como elas existem e vamos tomar um posicionamento que acreditamos que é bíblico. Nós já começamos falando ontem que alguns dividem a antropologia bíblica, ou seja, o entendimento do ser humano e da humanidade, entre 2 grandes grupos: aqueles que são tricotomistas, que acreditam que tem corpo, alma e espírito, e aqueles que são dicotomistas, que dizem que tem 2 divisões: a parte física, que é o corpo, e a parte espiritual imaterial, que seria a alma. Isto nós apresentamos ontem, mas a gente precisa mostrar que dessas visões ainda
Existem outras teses teológicas que são levantadas por teólogos, filósofos, e na antropologia filosófica, na antropologia teológica e na discussão sobre o ser humano, a discussão da alma não é uma discussão pequena, é uma discussão grande. Por exemplo, nós temos aí um dado muito curioso. O dado curioso é de que os adeptos da religião espírita são 1% da população brasileira, em termos de seu crescimento numérico, segundo o IBGE. Mas algumas pesquisas mostram que, dependendo do lugar e até dependendo da religião para onde você pergunta, 50% ou 60% da população brasileira já ouviu falar ou acredita em algum tipo de reencarnação da alma. Entre os católicos, 80% dos católicos romanos acreditam em reencarnação ou acreditam em algum tipo de transmigração de alma, e muita gente acredita e repete aquele conceito que é o conceito grego de que existe alma gêmea. Então eu vou começar aqui dizendo para você qual é a visão bíblica. Primeiro, na Bíblia não existe alma gêmea. Sua alma é única. Na Bíblia não diz que você compartilha sua alma com alguém ou que tem algum tipo de alma gêmea. Então, se você acredita nisso, eu sei que está chegando aí o Dia dos Namorados, o pessoal começa a falar de alma gêmea. Por favor, meu irmão e minha irmã, entenda-me bem. Eu não tenho nada contra o romance ou contra o amor de ninguém, mas, biblicamente falando, não existe alma gêmea, sua alma é única. Deus criou o ser humano, soprou-lhe ali o fôlego da vida e o ser humano passou a ser alma vivente. Mas não há nenhuma base bíblica para dizer que a alma foi dividida em dois e que tem uma alma gêmea andando por aí. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isto que se ensina nas Escrituras. O conceito de alma gêmea é um conceito de alma grego, e a gente vai explicar isso hoje também. Isso não é a visão da Bíblia, não é a visão da Bíblia hebraica, nem sequer a visão neotestamentária, que dialoga com a cultura grega, mas neste caso específico, os cristãos e os escritores do Novo Testamento ficaram com a visão ainda do Antigo Testamento, e eles continuaram acreditando e continuaram defendendo que cada ser humano tem uma alma única e que não existe essa história de alma gêmea, nem existe essa história de casamento de almas. Então, preste bem atenção, né? Nós não temos como justificar essas teses que as pessoas defendem, por mais românticas que sejam. Essas teses não se sustentam biblicamente. Vamos olhar para o texto. Então, o que o texto nos diz? Em primeiro lugar, o texto nos diz, e é importante a gente já dizer isto aqui, que o ser humano foi criado com uma alma individual e ele se tornou alma vivente. Nós já falamos isso antes, mas eu vou falar de novo. Assim como tem gente que acredita equivocadamente em alma gêmea, também tem gente que repete a tese de alguns grupos, por exemplo, dos Testemunhas de Jeová, que acreditam que o ser humano e o animal têm o mesmo tipo de alma. Por mais que você goste do seu cãozinho, por mais que você goste do seu gato, por mais que você goste aí do seu papagaio, por mais que você goste de qualquer animal doméstico ou animal que você admira, a Bíblia não nos diz que a alma dos animais e a alma dos homens é a mesma, não, e que eles, de alguma maneira, têm essa mesma realidade, a mesma natureza. A Bíblia não diz isso. Então, tem muita gente que está aí sendo impregnado pela pregação, pela cultura dos Testemunhos de Jeová e acha que os animais têm alma. Não tem. Os animais são seres viventes, mas eles sendo seres viventes, seres vivos, sencientes, eles não possuem o fôlego de Deus, não possuem ali a criação divina sobre eles, porque a alma dos animais é única
E a alma dos animais é diferente dos seres humanos. Os seres humanos têm uma realidade completamente diferente. A ânima, a palavra ânima, que vai traduzir a alma e dar essa confusão, ela diz que os animais são seres viventes e animados e que têm aí, por consequência, eles são sencientes, eles têm linguagem, eles têm pensamento, eles têm sofrimento, eles não são como um cogumelo. Os animais são seres vivos, mas os animais não são almas viventes. E eles não têm aqui uma alma a ser redimida como aquela dos seres humanos, mas o que é mais importante, eles não experimentam a intimidade, a comunhão com Deus. A comunhão divina só é possível porque a alma do ser humano provém de Deus e volta para Deus. Então é importante você entender isto para que você entenda essa diferença. Essa é a pergunta que nós precisamos fazer aqui. Se Deus criou o ser humano de uma maneira específica e diferente, e aqui nós já cantamos inclusive um salmo que fala isto, nós lembramos que a terra foi dada aos filhos dos homens, nós lembramos o Salmo 8, que diz que os homens foram criados um pouco menores que o próprio Deus, mas nós temos um testemunho que é inegável, inquestionável, que é do próprio Cristo. E quando nós olhamos esse testemunho do próprio Cristo, nós precisamos entender que ele veio para libertar e para salvar as almas humanas. Preste atenção nesta passagem que eu vou aqui lembrar para você. Um filho de Deus, um ser humano, estava atormentado por uma legião de demônios. E o Senhor o libertou dessa legião de demônios, e os demônios pediram para cair sobre os porcos. E tendo assumido o controle dos porcos, esses porcos, sob o domínio do mal, precipitaram-se no abismo. Cristo fez tudo o que fez para salvar e libertar das trevas e do domínio do mal os seres humanos e as almas dos seres humanos. O objetivo de Deus em Cristo é nos fazer ter comunhão com Ele, comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Os animais não podem ter comunhão com Deus. Eles são criaturas de Deus, eles são seres vivos, eles são sencientes, mas eles não têm a consciência da presença divina e não têm aqui a comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus, ela aparece no texto de Gênesis, porque o homem foi criado para ter comunhão com Deus e para cultivar e guardar o jardim, mas foi criado também para estabelecer um relacionamento com o Senhor. Então é importante você entender isso, porque este objetivo de estabelecer um relacionamento com Deus é que faz com que a alma humana seja completamente diferente. Eu estou falando bastante disso porque tem muita gente que se pergunta: se o meu cachorrinho, se eu for batizar o meu cachorrinho e se eu levar ele na igreja, ele não vai para o céu. Não, o animal não tem uma alma imortal eterna. Eles são criaturas vivas, são sencientes. Nele está a glória de Deus. Em cada animalzinho está a bênção e está a presença, está o amor, está a glória do Criador. Mas Jesus Cristo morreu pelos seres humanos. E ele veio libertar os seres humanos do domínio do mal e do domínio do pecado. Os animais e toda a natureza, de acordo com Romanos 8, aguardam a revelação e a redenção dos homens, dos filhos de Deus. Quando então toda a criação será refeita, será reconstruída. Mas a ideia de que as almas dos animais e dos homens são iguais não é uma ideia bíblica. Não se sustenta biblicamente. Então, como é que é a origem da alma? Eu falei que são 5 posições, vamos falar aqui quais são. O criacionismo, o traducionismo, a figuração ou emanação
e a pré-existência da alma e a eternidade da alma são as 5 teses que as pessoas defenderam. Então, eu estou tentando correr um pouquinho com o tempo, mas desculpe se eu atropelar uma ou outra palavra. Então, as 5 teses quais são? A tese criacionista, a tese traducionista, a tese da emanação ou fulguração, a tese da eternidade e da pré-existência da alma são as 5 teses que apareceram na história da igreja, na história da filosofia, na história da teologia. Eu vou começar pela última. A pré-existência da alma é uma ideia platônica e uma ideia que entrou no cristianismo a partir de um teólogo chamado Orígenes. E Orígenes vai dizer que essas almas humanas eram pré-existentes e estão lá num lugar que ele não define qual é, e lá elas são selecionadas e escolhidas se são de Deus ou não são, e depois elas encarnam. Esta teoria foi destruída pela teologia e foi destituída de seu lugar, e Orígenes foi devidamente censurado como um heresiarca, como alguém que estava pregando heresias. Mas esta ideia de pré-existência da alma é uma ideia que dá origem a teses de encarnação e reencarnação que ainda hoje são muitas vezes ventiladas por muitas pessoas. Então, eu queria que você entendesse que esta tese, ela não é uma ideia bíblica, porque nós não temos aqui uma alma pré-existente que depois se encarna e entra num corpo. Isso não aconteceu na criação, isso não acontece na trajetória das escrituras. As escrituras nunca falaram sobre isso. Bom, ali a irmã Magda perguntou sobre a comunhão com Deus. O que é a comunhão com Deus? A comunhão com Deus é a nossa... Eu vou falar da criação aqui, eu vou falar da alma, mas a comunhão com Deus é a nossa intimidade com o Senhor e a nossa ligação eterna com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A comunhão dos santos, a comunhão com Deus, ela se dá a respeito do momento em que os nossos pecados são removidos e que nós passamos em Cristo a ter uma união com aquele que nos criou para si. Então, a comunhão com Deus, ela é plena e completa, e aqui a teologia da confissão de fé, por exemplo, a teologia reformada, ela vai dizer que existe uma comunhão em graça, que é a comunhão que nós temos espiritualmente a partir do momento em que somos salvos e temos comunhão com o Senhor, e teremos uma comunhão em glória, que será perfeita quando nós estivermos eternamente unidos com o Senhor. Neste ponto, neste momento em que nós estamos aqui na terra, nós temos a comunhão em graça. E nossa alma tem comunhão com o Senhor e o nosso espírito tem fome e sede de Deus e o nosso ser se sente completo quando estamos na presença de Deus. É aquela visão do Salmo 42 de que a nossa alma tem sede e sede de Deus. Mas nós precisamos entender que essa comunhão será completa quando nós estivermos completamente redimidos na eternidade. Bom, voltando à história, e aí eu sei que as pessoas têm dúvidas, a irmã falou da sua dúvida, por isso que eu voltei no ponto, então vou voltar à história. Pré-existência da alma, almas que estão lá em algum lugar celestial ou espiritual, aguardando para ser encarnada, não é uma ideia bíblica, é uma ideia neoplatônica, uma ideia platônica, e uma ideia que foi incorporada na história da igreja por um teólogo chamado Orígenes, e este teólogo e a sua obra depois foram condenadas pela ortodoxia da igreja e foram devidamente criticadas por todos os outros cristãos que se mantiveram firmes na tese de que não existe na Bíblia criação de alma para depois ter criação de corpo. Não existe base bíblica para defender reencarnação. Não existe base bíblica sequer para falar que as almas são encarnadas.
Então, qual é a base bíblica? Contra a pré-existência da alma, os teólogos sempre defenderam aquela que eu falei que foi a primeira visão, a visão criacionista. Qual a ideia criacionista? É a que está baseada justamente nesse texto de Gênesis 2:7. A teologia hebraica, ela não contemplava uma entidade separada, imaterial, que seria a alma existente sem ter um corpo que o acompanhasse. O que a Bíblia diz? Que Deus criou o ser humano com corpo e alma. E aqui nós precisamos entender que a tese criacionista é que cada ser humano, e veja como isso é importante, porque isso vai ter consequências na nossa bioética. Cada ser humano, quando ele se torna um ser autônomo e independente, quando ele tem vida, ele passa a ter também uma alma. Então é importante você entender isso, por quê? Porque se não existe alma separada do corpo, nós passamos a ter um respeito pela santidade e pela dignidade de cada vida humana, porque cada vida humana tem uma alma e cada alma tem um corpo. E se você quiser fazer aí as contas, aquelas pessoas que gostam de falar de outras teorias, elas têm um problema histórico, porque se as pessoas que existem são apenas reencarnações ou emanações de almas anteriores, eles acabam tendo que inventar a história de que tem alma gêmea ou parte de alguém separado para um lado e para o outro. Mas isso não existe. Matematicamente, numericamente, isso não é possível. Nós temos 7 bilhões de seres humanos hoje, e isto é muito mais até do que tudo que nós já tivemos anteriormente na história. E caminhamos por um mundo com 10 bilhões de habitantes. Isso significa que são 10 bilhões de almas, criadas no momento da sua concepção, criadas no momento da vida, juntamente com seu corpo e alma constituem um ser humano. E por isso a teologia cristã defende, como Paulo defende em 1 Coríntios 15, que nós teremos corpos celestiais, porque seremos reintegrados quando formos ressuscitados. É o que Paulo está defendendo lá em 1 Coríntios 15. E cada corpo ressuscitado terá uma alma e uma identidade única que define cada ser humano como identidade única. E que eu queria que você entendesse esta tese e entendesse principalmente por que ela é importante. A ideia criacionista é que Deus cria uma nova alma para cada nova concepção, para cada novo ser. A ideia criacionista é de que na restauração de todas as coisas, na ressurreição do corpo, nós também teremos corpo e alma imortais. O nosso corpo será imortal. E será um corpo, e aqui é importante você dizer como que será. O que a teologia ensina? O que diz o Apocalipse? Já não haverá nem luto, nem pranto, nem dor, já não teremos mais a necessidade da passagem do tempo, não teremos mais envelhecimento, nem doenças, e todos estaremos completamente curados e restaurados na eternidade. E aqui eu gosto de uma passagem em que, nas suas epístolas, João vai dizer que nós seremos semelhantes a Cristo. Isso quer dizer que todos nós seremos como Ele, como Cristo. E todos nós teremos um corpo ressuscitado como Cristo teve, porque os textos da ressurreição mostram que Cristo comeu, foi tocado pelas pessoas e, portanto, ele tinha um corpo. Esse corpo não é como este corpo que nós temos hoje. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15 que este corpo que nós temos hoje é corruptível, é um corpo de morte, mas ele será substituído por um corpo de vida. E nós teremos um corpo imortal junto com uma alma imortal no momento em que estivermos restaurados. Por que é necessário ter um corpo? Porque não existe alma sem corpo, nem corpo sem alma. Então é importante você entender isso, porque isso tem implicações para a bioética e tem implicações para a nossa visão cristã.
Nós não acreditamos em alma penada, em alma desencarnada, porque não acreditamos que exista corpo sem alma e alma sem corpo. Corpo e alma fazem uma única entidade só, fazem o ser humano, e corpo e alma são indissociavelmente juntos, indistintamente criados por Deus para formar uma unidade só, que é aquilo que nós somos. Então é bom que você entenda isso para que você entenda o que acontece. Bom, aí alguém pode perguntar, mas e quando acontece de alguém nascer com defeito, o que acontece com esta pessoa? Como é que fica essa ideia do criacionismo da alma com o pecado original? Aí vem a segunda tese, a tese do traducionismo, em que Agostinho defende que os nossos defeitos físicos e espirituais são passados para a nossa descendência, mas principalmente que, e aí Agostinho vai dizer que isso acontece no momento em que somos ali formados. Agostinho pega aquele texto do Salmo 51 em que Davi diz: em pecado me concebeu minha mãe, para dizer que temos então a passagem do pecado original dos progenitores para os genitores e para os filhos e para a sua descendência, e que isto estaria marcando então com a presença do pecado e da queda cada ser humano. E cada defeito seria consequência disto. Cada doença, inclusive da alma e do espírito, consequência disto. E aí a solução, diz o próprio Agostinho, é o Espírito Santo entrar na história dos seres humanos para levá-los a Cristo e para restaurá-los e para fazer com que a gente possa superar a nossa realidade na qual nós estamos. A visão de Agostinho ela é basicamente fundamentada nos Salmos. Há um outro salmo que diz que enquanto eu calei o meu pecado, eu envelheci de tão cansado e meus ossos doíam. Então a visão de Agostinho é de que os nossos pecados têm consequências sobre nós, sobre a nossa saúde física, mental, espiritual e sobre os nossos descendentes. Então essa é a realidade. Mas não são só os nossos pecados individuais. Também os pecados coletivos de toda a humanidade caem sobre cada ser humano que nasce. Por isso, nós já nascemos, essa é a tese de Agostinho, nós já nascemos em desvantagem. É como um jogador, vou usar aqui a linguagem do futebol, que entrou no primeiro tempo da prorrogação e o time já está perdendo de 7-0. Porque tem o pecado individual, tem o pecado do pai, tem o pecado da mãe, tem o pecado da nação, tem o pecado coletivo, tem o pecado de Adão, o pecado de Eva, todos contribuindo para a dificuldade da realidade do ser humano. Então, como é que você vai vencer esse jogo? Não tem como. Sozinho não tem como. Por isso, essa é a convicção de Agostinho na sua obra Confissões. Se você nunca leu, leia. Porque ele vai dizer assim, sozinho é impossível vencer toda esta herança pecaminosa e toda a trajetória do pecado. A nossa individual, a dos nossos pais, a dos nossos antepassados, a dos nossos governantes, a dos nossos estados, da nossa civilização, da humanidade como um todo. Então, isso tudo contribui para que a gente esteja vivendo em sofrimento. E a única solução que existe para isto é que tanto os pecados físicos como espirituais precisam ser redimidos em Cristo e serão redimidos na nova criação. Então, o traducionismo é uma forma de tentar explicar o pecado. Então, o Werner falou, nem lembra lá o 7-0. Eu usei o 7-0 para lembrar aqui o Agostinho, né, que são vários pecados. Na verdade foi 7-1, né? Pelo menos alguém entrou lá e fez um gol. Mas voltando aqui à nossa história, temos então, até agora, 3 teses, né? O criacionismo, o traducionismo e a pré-existência. Mas ainda faltam 2. Agora, uma mais difícil de explicar, mais complicada, porque foi desenvolvida por um filósofo cristão
Leibniz. E Leibniz é aquele que diz que nós vivemos no melhor dos mundos possíveis. Leibniz é aquele que é lembrado, inclusive, para falar sobre a teoria do multiverso. Que teoria é essa? É uma teoria filosófica bastante sofisticada. Existem vários universos possíveis, nós estamos num deles. E neste um dos vários universos possíveis há uma fulguração ou uma emanação daquilo que está na mente de Deus, que é o que nós vivemos, e nós achamos que isto é a realidade. A ideia de Leibniz é que, filosoficamente, antropologicamente, tanto alma como corpo e todo o mundo, visível e invisível, são exercícios teóricos da mente de Deus. E ele vai dizer então que nós não precisamos nos preocupar com a existência, pré-existência, com a criação, nem com as realidades das almas, porque na verdade nós estamos existindo dentro da mente de Deus. E o próprio Deus, é como se nós fôssemos apenas comandos dentro de um programa enorme de computador. É um pouco parecida a teoria do Leibniz com aquela teoria do filme Matrix, né? E vai dizer o seguinte, são apenas fulgurações, emanações, mas não tem nada, evidentemente, assim, que a gente precisa se preocupar, porque o próprio Deus pode corrigir quando ele quiser as coisas. Ele está pensando, ele está ali projetando, e nós fazemos parte disto. Então, a ideia do Leibniz, a ideia dos multiversos, a ideia desse povo que fala de emanação e de fulguração, é para dizer o seguinte, nem se preocupe com isso, porque você nem vai conseguir entender toda a complexidade dessa história. Ora, se nós olhamos esse texto da criação, como Leibniz gostaria que nós víssemos, nós ficaríamos com um problema. E qual é o problema? O problema está na árvore da vida. Porque a árvore da vida já foi plantada pelo Senhor em Gênesis 2. E ela aparece de novo lá no Apocalipse. E a árvore da vida é a cura para todos os povos. Bom, então, vamos ajudar aqui a responder a Joelma, o Agostinho e os irmãos estão citando o Novo Testamento. Deus não está fazendo pensamentos, exercícios ou um programa, não. Ele já preparou toda a criação, inclusive com a solução para um problema que ele já sabia que existiria. Não somos emanações ou fulgurações, mas nós somos parte daquilo que é a história da salvação. E ela já está predestinada, prefigurada, apresentada ali em Gênesis 2:9. A alma foi criada por Deus, mas Deus também sabia que esta alma precisava ter uma vida eterna. E ele plantou no meio do jardim a árvore da vida. Esta árvore da vida que aparece novamente lá em Apocalipse, no capítulo 2, em Apocalipse 22, quando então o texto diz que será para a cura de todos os povos. A resposta, Joelma, a resposta para o traducionismo, para as ideias de maldições hereditárias, a resposta para as nossas dificuldades pecaminosas, a resposta é sempre a mesma, é Cristo. Porque ele veio para que tivéssemos vida, para que nós pudéssemos ter as obras da morte, do pecado e do inimigo destruídas e desfeitas. Cristo Jesus é aquele que, na eternidade, aqui a gente está falando antes, por isso que é importante a gente responder o Leibniz e os que falam de emanação, fulguração, dizendo o seguinte, peraí, antes do pecado existir e antes do nosso pensamento acontecer, Deus já plantou a árvore da vida. E ele colocou no meio do jardim. Qual é o significado disto? O significado teológico, o significado prático, o significado
que está aqui implícito e depois se tornará explícito, é de que Deus já sabia a história da salvação. E ele já preparou uma solução para a morte. E a solução para a morte, para o pecado, e a solução para as doenças, para a condenação, é Cristo. Porque se você for ao texto, a gente leu esse texto juntos, né? Se você for ao texto de Apocalipse, capítulo 2, quando se fala da árvore da vida, e aí vale a pena a gente olhar o texto, não tem outro jeito, eu vou ler o texto com você. Ó, quem tem ouvidos, Apocalipse capítulo 2, verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, vencedor, porque permaneceu com Cristo e por isso é vencedor. Dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então o Apocalipse está conversando com o Gênesis com o Apocalipse. Lá em Apocalipse capítulo 22, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. A água que sai do trono de Deus e do Cordeiro, a água viva. E no meio da sua praça, no meio da praça, no meio da cidade, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, uma árvore que está cobrindo as duas margens do rio, ela está sobre o rio. E produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. E nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então, esse povo que fala de maldição hereditária, de maldição do pecado, que fala de pecado como algo determinante, precisa reler a Bíblia, porque Jesus Cristo é a libertação de toda maldição, de todo pecado, de toda morte. Que diz Jesus? Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal fez com que o homem tivesse o conhecimento do mal. E o conhecimento do mal é o conhecimento da morte. O homem só conhecia o bem, mas quis conhecer o mal. Então conheceu o mal, conheceu o maligno, conheceu a destruição, conheceu a morte. Mas esta morte aqui não é meramente física. Por isso que o Senhor diz: aquele que está em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem está em mim não morrerá eternamente. Viverá eternamente e viverá eternamente no Senhor. E ele quebrará toda maldição. Ele levou sobre si, nas suas dores, no seu sangue, no Calvário e na cruz, ele levou sobre si as nossas maldições. É isso que a Bíblia diz, é por isso que a resposta é Cristo. E a resposta é Cristo para que a gente entenda essa conexão entre o Gênesis e o Apocalipse, entenda o plano divino da salvação, que é muito maior do que a existência da nossa vida e muito maior do que a própria queda. Há teólogos que vão dizer, e eu já vou concluir aqui dizendo para você que a gente precisa olhar esse texto com calma, mas precisamos guardá-lo no coração. Já estou caminhando para a conclusão, viu? Então o povo que está me acompanhando aqui já está mandando aqui o WhatsApp, já estou acompanhando, já estou chegando na conclusão. Então há teólogos que vão nos dizer que a nossa redenção em Cristo, ela foi organizada por Deus antes da queda. Por que razão o Senhor fez isso? Por que razão o Senhor fez isso? Tem várias formas de você entender isso, mas eu não poderia dizer isso de outra maneira, de outra forma, a não ser lembrar para você que nessa trajetória espiritual, o mundo foi criado por Cristo, para Cristo e em Cristo. E para que conhecêssemos Cristo, é que Deus nos criou e também permitiu a história da salvação. Nós não teríamos o conhecimento da salvação e o conhecimento do caráter da pessoa e da obra de Cristo se não tivéssemos o Gênesis e o Apocalipse, se não tivéssemos aqui a história da salvação. Então foi para que nós conhecêssemos a história da salvação que toda
a humanidade existiu e que o universo existe. Então eu gostaria que você entenda isso para a gente caminhar. Bom, ali a irmã está lembrando que cada um responde por seus atos e pecados. Ah, mas não, é que. Bom, vou explicar melhor o que o Agostinho está falando, que acho que vai ficar mais interessante você entender a tese dele. Talvez eu não tenha explicado melhor, mas eu vou tentar explicar de uma outra forma. A tese de Agostinho é que o pecado original é transmitido. Por isso chama-se traducionismo. E é transmitido quando? Por ocasião da procriação. Então, o pecado original não está na alma humana, mas cada alma é formada no momento da sua concepção, e quando ele é formado, o pecado original é transmitido pelo pai e pela mãe. E esta é a. Por isso ele vai dizer: Jesus nasceu sem procriação. É uma tese complicada do Agostinho, mas a gente pode entender que ele está tentando explicar como que o pecado original continua se mantendo. E ele vai explicar que se mantém através da procriação. Ele também vai dizer que existe pecado coletivo em cidade de Deus, cidade dos homens, e ele vai mostrar que a cidade dos homens está marcada por todo tipo de pecado, não só o pecado do pai e da mãe, mas também os pecados sociais, o pecado da própria civilização. E finalmente tem o pecado individual. Então, por isso que ele falou que é uma soma de vários pecados, de várias lutas, além das nossas. Então, o que significa? Mesmo que a pessoa procure ser uma pessoa boa, que responde apenas por seus pecados, ela vai conviver com outros pecados que não são apenas delas. E aí é preciso entender, se eu, como Agostinho, sou um cidadão romano, eu respondo pelo pecado de Roma. Além de responder pelo pecado de Roma, eu tenho o pecado original que também está em mim. Então isso é uma soma de vários pecados que se juntam também aos meus individuais. Por isso é que Agostinho dizia que era muito difícil e praticamente impossível a gente resolver isso sem a ajuda do Senhor Jesus, sem a intervenção divina. Então, havia um pecado coletivo, havia o pecado individual e também o pecado original, somando tudo isto. Por isso que eu brinquei falando lá dos 7-1, da goleada, da gente estar perdido. Mas a ideia é exatamente essa. Como que nós conseguimos salvar a nós mesmos? Agostinho conclui que não temos como, porque somos um sozinho contra toda essa multidão de pecados e contra toda essa realidade que nos cerca. Então nós precisamos de algo ou alguém maior do que nós, que seria o próprio Deus. Eu espero que agora tenha ficado mais claro, mas a gente vai começar a entender, né? Ele não está falando daquilo que o pessoal desenvolveu depois, que é a ideia da maldição hereditária, coisa parecida. Não, isso daí é uma outra coisa, é uma outra tese que não tem nada a ver com a história lá do traducionismo, com a tese antiga de Agostinho. O que eu gostaria que você entendesse é que essas 5 posições são 5 posições para entender a alma e o destino da alma. Mas todas elas vão dizer a mesma coisa. O que elas vão dizer? Que a alma é imortal. A única diferença é que a primeira posição, a posição criacionista, e que depois fala também na redenção da alma e do corpo, acredita que alma e corpo são criados e foram criados para serem imortais, por isso teremos corpos celestiais, e por isso o Credo dos Apóstolos fala na ressurreição do corpo. A ressurreição do corpo também é a ressurreição da alma, e corpo e alma estarão ali ressuscitados diante de Deus. O que muitos vão tentar entender e tentar compreender é como o pecado original entra no universo e na história humana. Eu falei do traducionismo, mas agora eu preciso dizer uma coisa. Nem todos os teólogos concordam com Agostinho, concordam com o traducionismo. Tem teólogos que vão dizer que o pecado original não é transmitido pela procriação. Tem outros que vão dizer que
o pecado original e a queda não tem relação com o nosso pai e mãe. E aí nós vamos entender isso um pouquinho melhor lá em Gênesis 3, porque aí a gente vai explicar o que é a queda e o que é o pecado original. Mas aqui a gente está apenas tentando falar sobre a alma, né, e como que essa alma existe. Como a gente sempre faz, eu vou deixar claro aqui qual é a visão que eu acho que é melhor e quase sempre, como sempre acontece, eu prefiro ficar com aquilo que é a forma mais antiga e mais simples da gente entender esse tema. É aquela tese da criação da alma por ocasião de cada concepção, que faz a distinção entre a alma dos homens e o fôlego da vida dos animais, que está em Gênesis 2:7, mas que também está no nosso credo apostólico, ou seja, eu prefiro adotar a posição criacionista, para que a gente entenda aqui esta posição e entenda isto de uma maneira mais clara. Deus criou o ser humano, corpo e alma o criou, e o colocou no jardim e disse: cuide e guarde desse jardim, mas não tome do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso significa que Deus criou o homem sem o contexto, o conjunto do pecado original. A gente vai entender isso um pouquinho mais para frente, inclusive quando vier a queda, e a gente vai responder, inclusive, o próprio Agostinho. Você olha, Agostinho, você acha Aurelius Agostinos, o pessoal acha que ele é um gênio, mas acho que aqui tem um problema que ele não respondeu. E aí você vai entender melhor quando eu chegar lá no texto da queda. Mas nós vamos agora encerrar com uma oração. Já estamos aqui em 65 minutos. O povo já entrou em pânico lá quando eu falei: tinha que acabar, pastor, antes dos 59. Então, não acabei antes dos 59, estou aqui já na prorrogação. Nós vamos nos colocar diante de Deus. Dizendo de uma maneira mais clara, alma e espírito são utilizados como uma só coisa, a parte imaterial dos seres humanos e o corpo, a parte material. Corpo e alma criou o Senhor. Até aqui, Deus nos sustentou, tem nos sustentado, continuaremos diante dele e conforme eu prometi, nós vamos fazer um último cântico e depois desse último cântico vamos fazer uma oração juntos. Esse cântico nós vamos cantar na igreja domingo, viu? Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Vamos orar juntos? Senhor amado e Deus Todo-Poderoso, Tu nos criaste com as Tuas próprias mãos, sopraste sobre nós o fôlego da vida e nos deste a Tua intimidade, a Tua comunhão desde a eternidade. E agora nós te pedimos que o Senhor seja com cada um de nós e que a sua presença seja a resposta das nossas orações
a cada dia. Que o Senhor nos abençoe em nossos tratamentos de saúde, que o Senhor nos guarde em nossas decisões, que o Senhor seja o nosso guia, dia e noite, e que até a eternidade possamos continuar bendizendo e adorando o Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E que a graça maravilhosa de Jesus o Cristo, o amor de Deus Pai e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.